que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. I always wanted to be part of a small rebellion. What a poor substitute for Abraham Lincoln. I'll just die if I don't get this recipe. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong. Como estão seus sonhos? Jake, it's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Screwing Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, eu sou a Bia, novamente. Então vamos partir logo pro tema da semana. E aí, o que a gente vai conversar hoje são filmes B. Aí eu dei uma pesquisada, principalmente num livro que eu gosto muito, chamado Cult Cinema, do Ernest Mathies e James Saxton. E aí eles vão falar sobre o filme B, né? O filme B, por que ele tem esse nome? Né? Porque o filme B, na maioria das vezes, isso lá bem antigamente, lá nos anos 30, ele era pareado, ele era colocado junto com um filme A, posicionado na parte inferior do programa do cinema, né? Porque durante a Depressão, né, muitos cinemas começaram a adotar exibições que eles chamavam de double feature, né, a fim de fornecer o maior valor para o público. Então você tinha dois filmes a preço de um, e você sempre tinha um filme A e um filme B. Essa prática meio que começou a desaparecer durante a década de 50, né, por conta das mudanças da indústria dos Estados Unidos, né, como a ascensão da televisão, né, a mudança das pessoas para os subúrbios. Isso acabava aumentando os custos, né, e a taxa cada vez menor de produção dos estúdios. Né, os estúdios passaram a produzir menos filmes, né, e aí essa estratégia de exibição acabou chegando ao fim, quer dizer, em parte chegando ao fim, né? Aí os autores vão dar as características do filme B. Né? Em primeiro, e mais obviamente, né, eles ficavam na parte de baixo, na programação lá dos cinemas. Né? Em segundo lugar, eles apresentavam atores principais que atraíam bilheteria moderada, questionada ou desconhecida. Né? Eram atores principais que a gente não conhecia. Em terceiro lugar, os orçamentos e cronogramas de filmagem eram mais limitados, né? Por isso eram produzidos mais rapidamente que um filme A. Né? Em quarto lugar, né, o tempo de execução era frequentemente mais curto, geralmente em torno de 55 e 70 minutos. Eu li que em termos de produção, esses filmes de B, eles também aproveitavam muita coisa dos filmes A, tipo figurino e cenários e algumas coisas. Então isso acabava reduzindo também o valor, né, da produção e o tempo também de produção. Achei isso bem interessante. Não apenas isso, mas muitas vezes eles pegavam cenas de filmes, né, aqueles stock footage de biblioteca, essas coisas assim. O Ed Wood fazia muito disso, né? Pegar filmes que já foram feitos e usar. Havia casos excepcionais, né? Quando um caso de um filme que se tornava um sucesso, e aí ele chegava ao topo da lista. Da mesma forma, um filme A poderia ser um fracasso de público, então ele era jogado para o espaço B. Como os filmes B eram filmados de forma barata e rápida, havia uma consulta mínima entre o pessoal de produção, né? Os produtores não queriam saber, né? Os produtores queriam que eles fizessem um filme, então isso acabava dando uma certa liberdade para os realizadores, né? Os sets eram baratos e muitas vezes esparsos, né? A iluminação tendia a ser uniformemente alto, já que havia pouco tempo disponível para configurações de iluminação elaboradas. Os filmes tendiam a se basear em narrativas estereotipadas, muitas vezes repetitivas, muitas delas tiradas de folhetins, né, dos Pulp Fictions, que o pessoal chama,
e tendiam a destacar ritmo e emoção em vez de humor, coerência e caracterização. Os baixos valores de produção davam aos diretores, né, um maior espaço para experimentar, né, e como o status de baixo, né, do filme B em relação ao A, né, de maior prestígio, né, eles alimentavam, né, o status de culto, né, eles mesmos falam que assim, o cult movies lá dos Estados Unidos, eles têm uma tendência a se aproximar mais dos filmes B e exploitation, né? Mas daí essa diferença entre o que lá se chama de cult e o que aqui a gente chama de cult é diferente, a gente vai deixar para depois. Em particular, né, pequenos estúdios da Poverty Row, né, que era uma rua que tinha lá em Hollywood, que era repleto de estúdios pequenos. Esses estúdios, né, eram a Republic e a Monogram, né, eles eram admirados por sua contribuição para o cinema por vários críticos de cinema, né, ligados à cahiers do cinema por volta lá dos anos 50, né? Tanto que o Godard vai dedicar o Acossado a Monogram. A gente vai falar de dois filmes B com orçamento bem limitado. Eu acho que os dois foram feitos foram feitos por volta de $1 milhão. Né? Pra gente é muito, mas assim, pro Vingadores ou coisa parecida é o preço do buffet. Sim. Como eu falei, a gente vai falar sobre dois filmes, mas antes eu gostaria de rever a regra do programa para quem está chegando agora. A regra é a seguinte: o programa de hoje é sobre filme B. Então eu escolhi um filme B que a Bia não viu para que ela assista, e ela escolheu um filme B que eu ainda não assisti para que eu veja. A gente viu e agora a gente vai conversar sobre eles. Ou seja, são dois filmes que até hoje figuravam nos nossos respectivos pontos cegos. É por isso que o nosso programa tem esse nome. Tiago, qual foi o filme que você indicou pra gente conversar hoje? Miami Connection, de 1987. Então vamos falar sobre Miami Connection, mas antes vamos ouvir o trailer. Good evening, ladies and gentlemen. We have a special treat for you today. We have a new house band with a new dimension in rock and roll. We have the one, the only, Dragon Sound. This band is the only family I have. They're all black belts in Taekwondo and they're pretty bad. I don't want you to mess it up by going out with a second-rate musician like that John character. They came in here to play goddamn songs for kids! We will stop the senseless killing. We will stop the senseless killing. We'll even not the Not escape the Miami Ninja. Everybody stood! Friends through eternity, loyalty, honesty will stay together through thick or thin. Friends forever will be together. We're up top 'cause we play to win. My father! I found my father! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! O filme foi dirigido por Woo Sang Park e por Y.K. Kim, com roteiro de Joseph Diamond.
baseado na história de Woo-Sung Park e Y.K. Kim. Ele é estrelado por Y.K. Kim, que faz tudo no filme, Vincent Hirsch, Joseph Diamond, Morris Smith, Angelo Gianotti e Katie Collier. O filme fala sobre uma banda de rock formada por órfãos universitários lutadores de taekwondo, muito específico, né? E eles precisam enfrentar uma gangue de ninjas motoqueiros traficantes de drogas, assim. Que específico! Não é? Eu acho que a banda Dragon Sound é a melhor banda formada por órfãos universitários, faixa preta de taekwondo que tem. Gente, assim, quando eu comecei a ver o filme, eu fiquei... Não sei se isso é trash, isso é sessão da tarde em filme dos anos 80, depois eu me toquei. Talvez isso seja exatamente a definição de trash. Mas assim, que filme louco, que filme doido, assim, tipo, nada fazia muito sentido, assim. Tinha umas apresentações dele no palco, fazendo aqueles movimentos de taekwondo, e... Que loucura aquilo, né? Eles fazendo apresentações de taekwondo no palco, assim. Não tem sentido, não tem sentido. Quer ter menos sentido? Você sabe a história de como esse filme foi feito? Não. O Y.K. Kim era praticante de taekwondo. E assim, ele era faixa preta de taekwondo desde os 12 anos. Aí ele resolveu ir para os Estados Unidos, né, para fazer o sonho americano e tal. Ele foi com uma mão na frente e outra atrás e começou a dar aula de taekwondo lá nos Estados Unidos. E aí ele conseguiu uma certa quantia, e aí ele pensou que uma forma que ia ser interessante de divulgar o trabalho dele seria fazer um filme. Aí o Woo-Sung Park, que é o diretor, né, e ele resolveram fazer um filme. Uhum. Só que assim, o Y.K. Kim acabou dando todo o dinheiro que ele tinha nessa produção. O elenco e a equipe de produção foi formada única e exclusivamente por alunos dele. E aí quando ficou pronto o filme, nenhum estúdio queria gravar, né? Muitas vezes ele teve que refazer algumas cenas, tanto que assim, para ele dirigir, porque ele nunca dirigiu, aí ele resolveu ler num livro de como se dirige, assim, tipo, direção de filmes para iniciantes, e aí ele fez. For Dummies. Exatamente. Aí ele fez o filme, e o filme meio que ficou esquecido. Ele resolveu de volta, voltou para estaca zero e continuou. Aí começou a dar aula, essas coisas assim. Ele atualmente mistura artes marciais com autoajuda. Né? Ele escreve, ele dá palestras sobre autoajuda. Ele tem um livro que se chama assim, tipo, Vencer é uma Escolha. Uhum. Aí quando em 2009 o pessoal de um cinema lá nos Estados Unidos, né, a Alamo Drafthouse, encontrou esse filme no eBay. E aí quando eles passaram, eles viram que era a melhor coisa que eles já viram em assim, a melhor coisa que eles viram desde sempre. E aí falaram assim, a gente precisa saber quem é esse cara. Eles correram atrás do cara. Aí eles ligaram para ele, falaram assim, a gente queria falar com você sobre o seu filme Miami Connection. Ele foi e desligou, bateu na cara dele. Aí você pensa assim, ele achou que o pessoal tava de sacanagem com ele. Assim, é um cara que escreveu um livro falando vencer é uma escolha, sabe? Tipo, o cara que ganha a vida com autoajuda. E aí quando ele vê que assim, tipo, o pessoal ligando pra ele pra falar do filme, ele acha que eles estão de sacanagem, pra ver como traumático foi esse filme. Esse filme pro Y.K. Kim, né? E aí, no final, quando ele viu que realmente eles estavam falando sério e tal, teve um reencontro do pessoal, né? Tocando as músicas lá deles, que a gente vai falar um pouquinho mais das músicas, mas mais ou menos foi essa história do filme, assim, de como foi feito.
esses autores falam que muitas vezes as histórias de como o filme foi feito é às vezes até mais interessante do que o próprio filme em si, né? Filme, né? Agora eu vou falar uma curiosidade aqui que você com certeza não sabia e que não tem nada a ver com o filme, mas eu senti essa conexão com o filme quando eu vi, porque eu também fiz taekwondo. E eu não cheguei a ser faixa preta, mas eu cheguei na ponta preta, assim. E eu fiquei tipo, que surreal isso que eu tô assistindo agora, depois de tanto tempo. E assim, você já tinha falado que a gente falaria um pouco sobre as músicas, mas assim, quando eles começam a cantar a musiquinha sobre taekwondo no palco, eu fiquei, quanto eu bebi? Porque eu fui beber e assistir, mas assim, eu fiquei, quanto eu bebi? Eu tô vendo isso mesmo? Mas assim, fica aí essa curiosidade que eu tenho essa relação agora com o filme, que eu também fiz taekwondo há muitos anos atrás, e talvez eu deva voltar a fazer, talvez o filme tenha me inspirado a voltar em breve. E o nome do mestre, do maior mestre aqui no Brasil também é Mestre Kim. Eu pensei nisso. Falei assim, será que eles saíram da Coreia na mesma época? Eu fui até olhar aqui pra ver se era o mesmo, mas não é não. Mas é Mestre Kim também. É outro Mestre Kim. Então, o filme é engraçado que assim, o nome do filme é Miami Connection, né? Mas a maior parte do filme se passa em Orlando, né? Acho que a primeira cena do filme, né? Aquela cena em que os ninjas atacam um grupo de traficantes de drogas, eu acho que essa parte é em algum lugar em Miami, e aí depois eles saem de Miami, né? Tanto que a primeira música do filme é justamente uma música chamada Escaping from Miami. E aí tem coisas incríveis, né? Que é assim, tipo, Bikers by Day, Ninja by Night, sabe? Steal all your cocaine along with your life. As músicas desse filme são uma atração à parte. São assim, tipo, uma música sobre amizade. E aí eles vão narrando assim, aquele Against the Ninja, que assim, eles não tinham encontrado ninja, nem sabia que ninja eram os vilões, o pessoal da Dragon Sound, mas eles já tinham uma música que eles falavam que eles estavam enfrentando os ninjas. Uma coisa engraçada, assim, sobre essa questão dos ninjas é que a gente tem uma cena de luta em que o mestre, né, que é o principal, o Kim, não lembro o nome dele agora. O Mark. Mas, isso, o Mark, ele luta com os alunos, né, que parecem os alunos dele, e assim, os alunos todos apanham. Mas quando os alunos vão lutar com os ninjas, tipo assim, ninjas treinados, tipo, por muito tempo, enfim, a gente sabe já o treinamento ninja como é. Assim, os ninjas parecem papel perto deles, e eu fiquei tipo, caralho, tipo, nem um pouco tendencioso, né? Cara, que doideira. Tem um personagem que é o Jeff, que é um aliado do vilão do filme, e ele é irmão da cantora da banda. Né? E aí dá pra ver que ele é uma pessoa muito má, né? Porque tem uma das primeiras cenas que ele aparece ele não apenas estacionando na vaga de deficiente, como ele estacionando em duas vagas ao mesmo tempo, né? Ele dá pra ver que ele é muito mal. E aí tem uma coisa louca, porque ele conversa com o líder, que ele começa falando que eu não gosto, né, que minha irmã esteja saindo com esse bocó dessa banda. E aí de repente vira que a banda é a única coisa que impede os ninjas de terem controle completo da área. Sim. Como é que uma banda vai ter controle completo, disputa com um grupo de ninjas sobre o controle da área, sabe? É porque não é uma banda qualquer, é uma banda formada por órfãos universitários lutadores de taekwondo. É claro que são eles o último limite entre o domínio da cidade. Uma coisa que me chamou a atenção, que foi esse primeiro indício de isso é muito anos 80, que é uma trilha assim, nas lutas, muito desconexa de qualquer coisa que está acontecendo na tela. Assim. Tipo, eu fiquei, caralho, tipo, isso é muito anos 80, isso é muito sensacional. E tudo gera uma briga, né? Tudo, nossa. Absolutamente tudo gera uma briga. O cara que tinha uma banda
que tocava onde é que o Dragon Sound toca agora, resolveu bater boca com o dono da boate, e aí eles começam a brigar, sabe? E aí qualquer coisa era motivo de briga, não apenas do núcleo principal, né, da banda, da Dragon Sound, mas de qualquer personagem, assim, tipo, tá... Ser o dono de um restaurante, aí o pessoal sai sem pagar, você vai e bate nos caras, né? E esse cara é o diretor do filme. E o melhor é a mensagem final. A mensagem final é sensacional. A mensagem final, depois desse filme, que, tipo assim, se você respirou do lado de uma pessoa, se cai na porrada, a mensagem final é que só através da eliminação da violência se atinge a paz, né? Alcançar a paz mundial. Tipo assim, tem violência o filme inteiro. É uma coisa louca, né? Mas é mais ou menos. Isso daí também é produto da sua época, né? Dos anos 80, né? Que você tem assim, coisas extremamente violentas, mas mesmo assim existe esse troço de paz e tal. Eu lembro que assim, coisa mais comum em filme de ação é que assim, você tem que enfrentar. O mocinho tem que enfrentar um bandido. Aí o bandido tem assim, tipo, uma centena de capangas. Aí você mata toda a centena de capanga. E quando você chega lá no cara, fala assim: não vou matar você, porque se eu matar, eu vou ser igual a você. Não, cara, você é pior. Você já matou 100 pessoas só pra chegar. Ou então boneco, assim, tipo, de filmes. Boneco de criança, né? Nem coisa de colecionador, não. Boneco de criança, assim, tipo, de filmes censura de 18 anos, como, sei lá, Rambo, Robocop, essas coisas assim, sabe? Era uma coisa que só os anos 80 podia dar pra vocês. Ai, que doideira. E a atuação também, assim, mas agora faz mais sentido com a história que você contou, que eles, na verdade, eles não eram atores, né? Não. Mas a atuação, assim, e tipo, cada vez que o Mark olha pra câmera, não tem um olhar meio perdido falando, assim, sobre o Taekwondo, olhando, assim, pro nada e falando, eu falei, meu Deus do céu, não bebi o suficiente ainda. Mas eu gostei do filme. Que bom que você gostou. Eu gostei bastante. Que bom que você gostou. O propósito é mais ou menos esse, assim. Vamos passar então pro próximo? Vamos. Qual foi o filme que você escolheu pra mim? Eu escolhi Zombie Strippers, ou As Strippers Zumbi, que é um filme de 2008. Então vamos conversar sobre As Strippers Zumbi logo depois de ouvirmos o trailer. Alpha, Bravo teams. Let's clean up the rest of the mess. Wait for it! In this small Nebraska town, a secret government project has gotten out of control, and a deadly virus has been unleashed. The virus is based on the human X chromosome, so it stays more pure from woman to woman. Into the city's hottest nightclub. This is Jessie. Local girl, right? Yeah, born and bred, Sartree, Nebraska. So tonight, when the sun goes down, things really start to heat up. Every man's fantasy is about to become... What seems to be the problem, Doc? Believe it or not, zombies. Their worst nightmare. Robert Englund. Jenna Jameson. Either got it or you don't, baby. But what about the girls, huh? They're good girls. They're zombies. No. They're strippers. They're zombie strippers. For my sake, suck it up. As Strippers Zumbi foi escrito e dirigido por Jay Lee. Atua no filme Robert Englund. O Robert Englund. Jenna Jameson. Jenna Jameson. Roxy Saint, Penny Vital e Whitney Anderson. Durante um experimento militar para reviver soldados mortos, um vírus zumbi se espalha em uma pequena cidade estadunidense, onde um empresário conduz um clube noturno.
Em pouco tempo, as strippers são infectadas e suas danças sensuais se tornam sangrentas. Em primeiro lugar, nesse filme, o diretor quis botar algumas coisas, algumas críticas sociais, né? Mas só que assim, é um troço meio... Fica meio esquisito, né? Porque é um filme de zumbis strippers. Mas o filme se passa no futuro não muito distante de 2012, né? Então, o George W. Bush ganhou a presidência pela 4ª vez consecutiva, né? E seguida por uma vitória esmagadora, uma medida constitucional proibindo a nudez foi implementada, né? Após a aprovação, né, o presidente Bush resolveu dissolver o Congresso, alegando que atrapalhavam o seu estilo. E você tem também um aumento exagerado de países com quem os Estados Unidos tem conflito, né? Não apenas conflito, mas também ocupação, né? Como o Iraque, o Afeganistão, a Síria, Irã, Líbano, Líbia, Paquistão, Venezuela, França, Canadá e Alasca. Em termos assim, tipo, da mensagem, o que eles estão querendo falar é justamente isso, né? Justamente sobre como estava caminhando a América e atualmente o Brasil também, né? Para esse tipo de governo extremamente moralista e ao mesmo tempo extremamente beligerante. Isso que eu ia falar, qualquer semelhança com a gente não é mera coincidência, talvez, né? Sim. Eu ia falar que só faltam os zumbis, mas talvez nem faltem também. O filme, isso eu fui ver depois, pesquisando sobre o filme, eu descobri que o filme é uma homenagem, uma readaptação, por assim dizer, de uma peça chamada O Rinoceronte, do Ionesco. Porque o nome do clube de strip se chama Rinoceronte, e o nome do Robert Englund, do personagem, do dono da boate de strip, se chama Ian Esco. De que fala essa peça, né? A história eu não li, porque eu só descobri muito agora, mas eu dando uma pesquisada, né, eu vi que, né, isso lá no site Livrolab, ela dá o resumo, né, que é assim, num vilarejo francês, né, um rinoceronte é visto à solta pelas ruas, né, a reação dos locais se divide entre o estranhamento e a exasperação. Afinal, o gato de estimação de uma dona de casa foi esmagado pelo animal. No entanto, quando a população se dá conta de que são as pessoas que estão se transformando em rinocerontes numa verdadeira epidemia, a situação se complica. O pânico divide lugar com a negação e ninguém parece capaz de explicar o que está acontecendo. E aí, a gente tentando trazer essa peça para o filme, o que eu lembro é que, analisando, né, a Livrolab, ela tem um texto ótimo sobre isso e ela vai falar que a peça busca falar sobre a inação das pessoas frente a um governo totalitário. E é mais ou menos isso que está acontecendo lá naquela boate, né? Naquela boate de strip. Né? É a inação, né? O pessoal não está querendo nem saber do que está acontecendo, da guerra lá fora, né? Só quer ver as strippers e quanto mais zumbificadas, melhor para eles, né? Sim. E tem sempre alguém ganhando com isso também, que no caso é a figura do Ian, né? Do dono da boate. Exatamente. E esse filme, ele parece muito que tá segue a esteira lá daquele projeto que o Tarantino fez com o Rodrigues. Eu ia falar isso, porque o Grindhouse. Exatamente. Porque quando eu fui assistir esse filme, eu sou muito fã de Planeta Terror. Assim, eu gosto muito. Mas esse Planeta Terror, eu pensei, isso com certeza o Thiago já viu, então não vou falar isso. Mas eu assisti por isso, sabe? Fazia muito tempo que eu não via. E parece muito, né? Ele lembra bastante, assim. Parece muito que foi feito mais ou menos naquela época disso. Aí depois teve Machete também. Sim. Uma coisa que dá para elogiar no filme é a maquiagem, né? A maquiagem é muito interessante do Sim, filme. A caracterização é muito bem feita, né? E em vez de colocar
pronto, transformou em zumbi, vai ficar assim pra sempre. Não, né? Você vai vendo que as strippers, elas vão deteriorando à medida que o filme passa, né? Uhum. Sim. Eu acho que ele é propositalmente, assim. Sim. Ele tem essa estética propositalmente. É trash, né? Sim. Convenhamos, é trash. Acho que se a gente tivesse dúvida disso, aquela luta das strippers zumbi, pra mim, valem o filme. Eu acho que são, sei lá, 5, 6 minutos de luta entre elas, com direito a arremesso de bolinha. Por uma arma muito poderosa. Eu nunca vi pompoarismo sendo feito sempre dessa forma. Tem outro filme isso. Agora eu não lembro se é Priscila Rainha do Deserto ou se é... Eu acho que é Priscila Rainha do Deserto, mas eu não tenho certeza. Maravilhoso, mas... Ela quando começa a girar no pole, assim, e fazer, tipo, criar uma onda sônica, né? Sei lá, de alguma coisa. Todo mundo voa, assim. Aquilo é maravilhoso. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu acho que foi proposital pelo filme, foram os erros de continuidade, assim, principalmente figurino. Você vê que a primeira stripper a ser transformada, ela morre com uma roupa e ela já aparece com outra. Tipo, se ela revive com outra, mas eu acho que isso realmente foi proposital. Então... Tem toda a cara. Sim, sim. Esses erros, assim, é mais ou menos isso, para emular aquela sensação de Grindhouse, né? Eu não falei isso na abertura, mas Grindhouse eram geralmente casas de cinema que passavam 2 filmes, assim, geralmente bem de baixo orçamento, e eram só filmes assim de terror, arte marcial. E essa estética Grindhouse é muito presente nesse filme, né? Eu só me surpreendi porque não teve rolo queimado como teve lá no Planeta Terror. Sim. Poderia, mas realmente não teve. Inclusive, se alguém aí não assistiu Planeta Terror ainda, pelo amor de Deus, assistam. Que é muito... E A Prova de Morte também, né? E o Machete também. Pronto, assisti logo tudo de uma vez. É uma coisa muito engraçada desse filme, assim, também. Tipo, tinha coisas que eu vi, mas eu não lembrava tão bem, e eu reassisti e fiquei rindo sozinha. Que quando aqueles clientes zumbis se libertam, eles vão atacar as strippers, assim, e elas começam a atacar calcinhas e sutiãs, como se fosse parar muita coisa. É sensacional, cara. Muito. Eu adorei esse filme, eu adoro esse filme. Foi bacana, foi divertido, foi uma experiência divertida. Mas você conseguiu dar essa dimensão também mais política, mais, né? Eu acho que o cara quis fazer isso, né? Sim. Ele quis dar uma cutucada lá no Bush. Você vê que o cara sabe, né? Ele cita, ele faz muita referência a um monte de filme, né? Ele faz aquele Selvagens da Noite com aquele... Warriors, come out to play. Aquela frase lá clássica do Tesouro de Serra Madre, né? Badgers? We don't need no stinking badgers. É interessante esse filme, é interessante. Tem bastante referência, né? Eu gostei. E espero que vocês gostem também, se vocês escutarem, né? Foi bem legal. Essa double feature, né, por assim dizer. Sim. Então vamos falar agora sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Beatriz, você viu algum filme recentemente, alguma plataforma de streaming? Sim, eu vi só pra contextualizar, eu não gosto de comédia. Eu não gosto de comédia... De comédia até gosto, eu não gosto muito de comédia romântica. Mas eu entrei numa vibe essa semana de... que eu queria assistir filme romântico de Natal. Assim, isso não é nem um pouco a minha cara, mas eu assisti e me surpreendi, que eu gostei muito. E é um lançamento de agora da Netflix para essa época de Natal, que é Amor com Data Marcada. É bastante legal, assim. Então, para quem gosta desse tipo de filme, de comédia romântica e filmes de Natal, eu indico. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas fazem?
Beatriz? Então, minhas redes sociais são todas Biba Moreira ou variações biba.moreira, Instagram, Twitter e Facebook. Então, não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página lá no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo. Pois, quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E da Rua Marangá, Praça Seca, eu sou a Beatriz. E este foi o podcast Ponto Cego. Where'd you find this son of a bitch? He's a friend of mine from school. A friend?